Nova temporada no podcast Atmos, sendo aberta com um episódio muito especial sobre networking e expansão de consciência. Dois pilares essenciais para quem deseja crescer, se conectar de forma autêntica e alcançar resultados extraordinários. O nosso convidado é Felipe Trindade, jurado do maior reality show de investimentos em startups do mundo, o Meet the Drapers da Sony Internacional, e também é embaixador de negócios do Príncipe Saudita Mansur. Então, baixem as barreiras, abram o coração e expandam a consciência com essa conversa que promete. A gente entende aqui no podcast que a expansão de consciência faz com que a gente se aproxime também da espiritualidade e de pessoas que colaboram com o nosso processo evolutivo. Qual a tua visão sobre isso e como tu usa no mundo dos negócios essa expressão? Olha que interessante o que você está falando. Eu comecei a ter resultados extremamente expressivos na minha vida. Primeiro, quando eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? Como ser humano, como homem, que foi meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal foi em 2013. E aí eu comecei essa jornada toda de expansão de consciência e de buscar informações. Então eu sempre, desde criança, eu sempre questionei tudo que me foi ensinado, né? Então você nasce numa sociedade onde eles te põem numa fórmula de bolo, né? Vá para a escola, faça isso, faça aquilo, e conquiste um trabalho, e é isso, e morra, e é isso aí, né? E eu sempre questionei todo esse sistema, então desde criança fui muito curioso. E isso me impulsionou e me estimulou a buscar as minhas respostas, ainda mais hoje que a gente vive na era da informação. Hoje a gente tem acesso a qualquer informação no mundo. Os nossos pais não tiveram isso, por consequência, eles viveram dentro de um mundo dogmático, né? Ainda mais essa questão da religião, também, que eu acho que é extremamente importante, só que a religião foi algo inventada pelo homem, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro que você sair da caixinha, sair da Matrix, né? Eu sou um cara extremamente espiritualizado e entendi que nesse meu processo todo de desenvolvimento, de me questionar e de ler, estudar, buscar informação através do acesso que a gente tem, que o grande segredo para eu criar as coisas que eu criei, enfim, que eu estou tendo as oportunidades que eu tenho, foi quando de fato eu aprendi a manipular a minha energia. Quando a gente fala de espiritualidade, né, a gente está falando de energia. Então, eu comecei a estudar sobre física quântica, sobre a história bíblica, a me questionar tudo. Eu simplesmente virei um curioso e consumindo tudo para eu tirar minhas conclusões, né? Então, normalmente, eu sou católico também, né? Mas eu não fico só dentro do dogma católico. Eu fui além, eu fui buscar as minhas respostas, e não alguém chegar e falar para você, olha, é assim e assado. Eu falei, não, eu vou buscar minhas conclusões. E aí, nesse processo, comecei a se desenvolver, estudar de tudo um pouco, né? Filosofia, astrofísica, metafísica, tudo que você imaginar. E entendi que quando eu criei consciência sobre esse mundo, sobre esse conhecimento, sobre como a energia influencia tudo, e comecei a ter algumas experiências, né, de manifestar as coisas, até no início eu ficava assustado com isso, e de ver coisas também, eu falei, cara, o rolê é esse, né? E aí, obviamente, você vai entendendo, estudando cada vez mais e aprendendo a manipular a energia. Então, antigamente, eu só trabalhava, era esforçado, estudava, mas as coisas não fluíam para mim, sempre tinha alguma trava. E o grande rolê foi quando eu aprendi a manipular a energia, e entendi que a energia é a espiritualidade. São as emoções, os sentimentos, você entender, mexer também no seu inconsciente. Então, eu comecei a fazer uma engenharia reversa, né? Entender como funciona a mente, a estrutura e como isso afeta tudo, bioquímica, alimentação, e afeta toda a vibração, né? E aí, obviamente, quando você aprende a manipular isso e a fazer o movimento correto, você começa a atrair pessoas e circunstâncias. Então, eu não tenho, normalmente quando eu ponho algo na minha mente, eu não fico me preocupado no como. Eu apenas
criei o hábito de imaginar e sentir, e de repente as coisas começam a chegar até mim. É muito louco. Eu acho que isso foi a maior virada de chave da minha vida, né? Obviamente, para eu ter essa consciência que eu tenho hoje, foi todo um processo, né, de repetição, enfim, para você se entender também. São, sei lá, 10 anos já que eu estou nesse rolê, e eu falo que eu comecei a entender o rolê foi depois do falecimento do meu pai em 2021, que eu fiquei extremamente espiritualizado. Falei, cara, quem sou eu? E aí comecei a buscar as minhas respostas. Então, assim, eu falo que a minha vida profissional mesmo fluiu faz 3 anos, né? Hoje a galera vê tudo que está acontecendo na minha vida, enfim, vê eu como jurado na TV Mundial, sócios bilionários, faço negócio com o Príncipe, que é a família mais rica do mundo, a família da saúde, né? Mas acho que foi do dia para a noite. Não, você primeiro passa por um processo, você se forja como homem, como ser humano, tem as suas quedas, eu tive várias quedas, parece que a inteligência superior te prepara, né, para que você passe por todo esse processo de caminhar pelo deserto e moldando o seu caráter, para quando ele te entregar essas oportunidades, você esteja pronto para receber. Então, parece que tudo é no seu tempo, né? Então, se eu tivesse recebido tudo que está acontecendo comigo mais novo, 5, 6 anos atrás, talvez eu teria feito muita idiotice, porque você ter uma influência, você fazer grandes negócios, exige uma responsabilidade muito grande nisso, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a virada de chave é manipular a energia. Quem aprende a manipular a sua energia, entende como fazer isso, desde a maneira no inconsciente, consciente, a questão da fisiologia, entender todo esse rolê, cara, você pode criar o que você quiser. É nisso que eu acredito. Eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que é a questão da manipulação da energia, porque a gente tende a terceirizar, né? A Esté até comentou no último episódio, tudo que acontece na nossa vida como responsabilidade dos outros. Mas a partir do momento que a gente muda a nossa energia, a gente muda o nosso redor, né? O quanto Sim, é importante esse processo. Mas, Felipe, uma coisa que eu queria entender um pouco mais dentro do que tu passou, qual que foi a virada de chave no sentido de tu entender, tá, eu preciso cuidar da minha energia. Qual foi o fator que desencadeou essa mudança? Porque eu vejo que precisa ter uma autoimagem muito consolidada também para lidar com pessoas tão influentes, ter esse network tão forte, que eu vejo que muitas vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, eu não sou capaz de lidar com isso. Então também tem uma mudança de autoimagem aí nessa questão de frequência, né? total. A autoimagem, ela está atrelado ao seu merecimento, né? E, obviamente, isso foi todo um processo, né? Assim, se eu te falar que quando eu era criança, né, sei lá, eu lembro de uma cena, eu tinha 15 anos, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, e eu acho que também o ambiente que eu fui criado, meu pai, minha mãe, minha avó falava, botando crenças, né, sugestões que eu ia ser grande, só que eu era o pior aluno da minha escola, né, entendeu? Então eu fui para um ambiente escolar onde eu não segui um padrão, eu nunca passei direto na escola, eu peguei recuperação da primeira série até a faculdade, né? Faculdade, eu formei em relações internacionais, hoje é o que eu faço, mas eu não precisava de faculdade para fazer isso, entendeu? Esse é um outro ponto. Então eu acho que por mais que eu ia mal na escola, né, nunca passei direto, eu tinha um ambiente familiar que me botava, o ambiente influencia, né? Sugestões de meu pai falava, me incentivou muito, minha mãe, minha avó falava que ia ser grande, então eu acho que isso ajudou na construção da autoimagem, né? E, obviamente, alguns resultados que eu fui tendo. Então, você vai reforçando a autoimagem. Obviamente, nem tudo que eu fiz deu certo, né? A grande maioria das coisas dava errado, mas eu precisava estar certo uma vez. E aí foi todo um processo, né? Que começou em 2014. Aí você vai tendo uma autoimagem muito forte. Eu me via no meio dos grandes empresários do mundo, só que eu falar isso numa realidade, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Na realidade que eu vivia na minha cidade, que é bem provinciana, o povo achava que eu era louco, né? Ainda mais eu que, primeiro negócio que eu tive, eu quebrei meu primeiro negócio, eu tinha 23 anos, tive um restaurante, né? Tive que me refazer, me reinventar. Então eu falava isso, para a realidade, a consciência que aquelas pessoas tinham era muito louco, né? As pessoas começaram a acreditar em mim só quando eu fui morar no Vale do Silício, ganhei uma bolsa lá do sócio investidor da Elon Musk, e aí, obviamente, as pessoas falam, cara, ele não tá brincando.
Então, assim, eu já me via fazendo isso, né? O reality show que eu sou jurado hoje, eu já assistia ele na Sony Internacional. Eu imaginava essas coisas. Então, eu tinha no fundo do meu coração uma crença que eu não sei te explicar. Talvez pelas sugestões que eu recebi, mas que eu ia fazer algo grande. Então, a crença muito forte, né? E aí, essa autoimagem, à medida que você vai tendo pequenos resultados, ela vai ficando mais concreta, entendeu? Ela vai se concretizando, o que reforça ainda mais o seu comportamento. Você vai tendo os estímulos, né? Que são as vitórias que você vai tendo. E vai reforçando a autoimagem. Então, isso afeta tudo, né? Teve vezes também, eu lembro que no início, quando algumas coisas começaram a acontecer, às vezes eu não me sentia merecedor, eu falei, pô, mas de onde está vendo isso? Aí eu fui trabalhando isso também, mas eu sou merecedor dessas coisas estarem acontecendo. Então foi todo um processo, não foi nada linear, né? Você vai buscando respostas, por que eu estou pensando assim? Então foi todo um processo, isso daí. Mas a autoimagem é tudo, né? Se você tem uma autoimagem bem definida, você sabe falar não. Você mede uma pessoa por aí. Quem sabe falar não. Ah, mas não sei o que, fulano, não quero. Pronto, acabou. Então você vê que você tem uma autoimagem, uma personalidade bem definida, né? E eu lembro também de casos, por exemplo, às vezes as pessoas me olham de fora, que não me conhecem, não convivem comigo, me vê no meio dos caras, e tipo, fica assustado, né? Parece que eu sou um ET, ainda mais quem conviveu comigo quando eu era adolescente e criança, né? Aí eu falo, cara, eu sou a mesma pessoa, né? No sentido de entender quem eu sou e meus valores. Não sou melhor que ninguém. Eu fiz algumas escolhas, né? E algumas renúncias também para estar onde eu estou. Então, acho que é muito, muito legal saber quem você é. E um fato interessante de você saber só vai saber quem você é, isso foi uma experiência interessante também, quando você tiver poder, influência, dinheiro, aí você vai saber quem você é, né? Então, eu tive um fato muito curioso, em 2022, quando eu retornei do Vale do Silício, voltei para o Brasil, né, com a missão de escalar a empresa, e já voltei com investimento também, como jurado na Sony Internacional. Televisão mundial é um negócio, né, muito louco, né? Eu lembro também que saiu uma matéria na Forbes, foi bem legal, assim, sabe? Tudo que o empreendedor quer, né, o reconhecimento, o trabalho, isso é muito legal. E aí eu passei por uma fase em 2022 extremamente interessante, onde você começa a ter acesso a recurso, influência, poder, aí você vê quem você é de fato, né? Aí você vai entender o que tem no seu inconsciente. Eu passei por essa fase também, né? Não que eu fiz nada de errado, muito pelo contrário, mas eu me conheci mais nesse processo todo, né? Ao mesmo tempo, foi uma fase que eu perdi um pouco o meu foco, né? Porque eu queria viver outras coisas, né? Resumindo, farra, pingue, foguete, né? Sendo bem transparente com vocês. Então, é interessante isso, né? Então, eu falo, pô, realmente, quando você tem acesso a essas coisas, você vai saber quem de fato ali você é. Então, eu passei por essa fase também. Eu falei, opa, até que um dia um amigo meu chegou e falou, cara, você precisa, né, voltar para o trilho, porque a oportunidade que você está tendo é gigante e você não pode. Aí eu fui lá, me reordenei emocionalmente, voltei para os trilhos. E olha que eu sou um cara que já era instruído com muita coisa, né? Voltei para a terapia e comecei a me centrar novamente. Então, eu gosto de falar isso para as pessoas porque é importante, né, entender que você vai se conhecer mesmo nesse tipo de situação. Também, quando você também ficar sem nada, você vai se conhecer. Então, são várias experiências que você vai ter no decorrer como empreendedor e da sua vida que você vai se testar. Eu tinha mania na época até, eu lembro que eu via assim, jogador de futebol, né, que não tem uma estrutura familiar e ganha muito dinheiro, fica famoso, despiroca, né, e eu lembro que eu julgava essas pessoas, e aí, quando é com você, você fala, opa, peraí, e olha que a gente vem de uma estrutura familiar, já via fazendo vários cursos de desenvolvimento pessoais, por isso que é importante você entender o que está no seu inconsciente. No seu inconsciente tem todos os seus desejos reprimidos, as suas rejeições, e por aí vai, né? Então, eu comecei a virar um grande estudante do meu inconsciente para ver o que sai dali, né?
e você trabalhar e tratar isso. Eu acho que isso é legal, né? Você tem a luz e a sombra, né? Dar luz à sua sombra, você resgatar esses problemas no inconsciente e tratar. Então, eu falo isso de maneira bem assim, descontraída, porque sou muito bem resolvido com essas coisas, entendeu? Perfeito. Bom, eu vou resgatar, eu vou dar a volta agora ao mundo aqui, né? Porque foram muitos pontos que achei de grande relevância que tu tocou, que é a gente entender, e aqui dentro da espiritualidade ou do mundo quântico, gente, a riqueza do que o Felipe está trazendo é que a gente sempre está sendo preparado para o caminho, né? O que eu consideraria aqui o nosso caminho de alma. Mas como que a gente chega nessa complexidade? Quem ainda não assistiu, sugiro o filme A Origem, e que Bom, mostra, né, as coisas se desfazendo e refazendo dentro do sono. E quem está com algum contato, assim, uma guiança espiritual muito grande, ou quem tem a habilidade de mexer com o inconsciente, consegue fazer essas curas e acessar no sono, né, a multidimensionalidade para aplicar e trazer aqui. Então, o primeiro ponto é entender que a gente sempre está sendo preparado para o nosso caminho de alma, mas a questão é se a gente consegue perceber, enxergar, olhar o que está sendo manifestado aqui nessa realidade. Porque bem verdade é que essa realidade ela é como uma massinha de modelar moldada, mas ela vem de outras estruturas que acontecem dentro de nós. Do meu ponto de vista, o universo poderia se chamar uni-inverso, porque a gente projeta o que está dentro de nós para que a gente consiga perceber o que o Felipe abordou, a nossa luz e a nossa sombra. Então, se tem uma realidade de não preferência, a gente chamou aquilo para a gente trabalhar. O nosso campo, o nosso inconsciente, nosso ser manifestou aquilo para que a gente pudesse ver através de algum lugar, de alguma experiência, através do outro, né? E a preferência para que a gente consiga continuar naquele caminho, obter mais valores, virtudes, porque tudo que a gente constrói a partir da gente. E agora, Felipe, para introduzir a pergunta, é que muitos dizem que um CNPJ ele é reflexo do CPF, né? E eu sei que tu já abordou aqui muito bem, né? Tratando em termos de networking, mas se tu pudesse aprofundar um pouco mais, como que no mundo dos negócios, no mundo do network, a gente consegue perceber esse reflexo e como que nas tuas atividades diárias, né, para tu chegar aonde tu verdadeiramente deseja, tu manipula o teu inconsciente e se tu tem essa percepção do mundo sutil através do universo dos outros. Como que tu faz isso? à medida que você vai desenvolvendo uma habilidade, estudando, né, essa questão tem várias disciplinas, né, que você pode estudar para você vai se desenvolvendo. A constelação é uma legal, né, entender a mecânica da física quântica, tem várias terapias, né, holísticas. Você vai desenvolvendo uma habilidade de sentir o campo, né, sentir a energia, né. Então, eu, por exemplo, né, à medida que eu fui me desenvolvendo, tendo experiências e continuo me desenvolvendo, você consegue sentir a energia de tudo. Eu sinto a energia das pessoas, do ambiente, de tudo. Não é consciente isso, é inconsciente, tá? E você chama isso de intuição, que é por onde capta essas coisas. Então, por exemplo, pelo fato de lidar com muita gente, ter consciência disso, eu sei quando uma pessoa está sendo falsa, eu sei, ela pode até ser bem simpática, mas eu sinto a energia das pessoas, né? Então você fica muito sensível, né? Isso, e aí eu sei se é verdade ou se não está tendo congruência com o que ela faz, ela fala com a energia, né? O campo dela. Então eu consigo ter essa sensibilidade hoje. Então isso me dá uma ferramenta muito boa, porque eu sei que se eu não estiver bem um dia, que você é um ser humano, né? Eu sei que isso vai emitir uma frequência no campo eletromagnético, eu vou atrair pessoas e circunstâncias. Minha cabeça funciona assim. Então, o que que eu faço, né? Eu entendi que
atrair as coisas é uma combinação de uma autoimagem, crenças bem definidas, trabalhar seu inconsciente. Do inconsciente você trabalha, traz para sua programação, que é a mente subjetiva, que é o subconsciente, tá? Que ela vai sendo criada através dos hábitos, perfeito? Disso, afeta, vem o quê? O cérebro, né? Isso é o software. E aí, afeta a questão fisiológica, que é a bioquímica do corpo. Então, a bioquímica, ela é afetada pela alimentação e pelo descanso. E meus pensamentos e meus sentimentos criam toda uma bioquímica, né? Os neurotransmissores, se tiver muito estresse, cortisol, se sentir bem, serotonina, endorfina, dopamina. Então, quando você olha e vem lá do inconsciente, que afeta a questão bioquímica do corpo, tal, isso tudo em conjunto, mais o seu sistema de crença, afeta seu campo energético. Então, se um dia eu, por acaso, eu não acordei bem, eu não faço nenhuma reunião e não procuro não falar com ninguém, porque eu sou um ser humano, às vezes eu dormi pouco. E aí você está estressado, porque você está com cortisol no sangue. Então, isso é um exercício que eu faço. Então, se eu dormir bem, estou me alimentando bem, estou feliz, estou tendo progresso, tratei esse inconsciente, estou tratando várias coisas do meu inconsciente, estou jogando coisas boas para minha programação, naturalmente eu começo a atrair pessoas boas e consigo ter essa habilidade de sentir o campo, né, de todo mundo. E isso é tudo, né? Porque a hora que você entende a matrix toda, eu sei que pessoas que chegam até mim, oportunidades chegam até mim, é reflexo da minha vibração, do meu campo. Isso é estudado, que é um princípio básico, que tudo no universo é energia e matéria, né? Então, eu, na minha crença, nos meus estudos, entendo que a física quântica é a ciência que aproxima da criação e as explicações que a gente não tem. Então, é o que eu vivo, né? Eu tive várias experiências extremamente interessantes e trago isso para minha vida como empreendedor. Eu entendo que se eu tiver com a minha cabeça boa, dormindo bem, me alimentando, treinando, então mexo inconsciente, bioquímica, fisiologia, tudo isso, e sinto progresso no que eu estou fazendo, meu, vai embora. As coisas chegam, o telefone toca, fulano, lembrei de você, as coisas são assim. Mas é porque você aprende a manipular energia. Para eu manipular minha energia, eu preciso entender de tudo isso que eu falei para vocês. Inconsciente, programação, bioquímica, fisiologia, tudo isso afeta o campo vibracional do empreendedor, seja lá o que a pessoa faz. Aí, de repente, você pensa em alguém, você está numa frequência tão boa, o telefone toca. Porra, lembrei de você. É assim, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Final do ano, estava de férias, né? Pô, você sai, festa, pinga e foguete, né? Como todo ser humano. Cara, só que te consome uma energia grande. E aí, obviamente, você fica com a frequência baixa. E, obviamente, algumas coisas começam a travar. Aí você fala, opa, peraí, então eu preciso descansar, me reordenar emocionalmente, e as coisas voltam de novo pro trilho. Então, eu uso muito isso na minha vida, né? As pessoas querem saber o que eu faço, normalmente no evento, quando eu participo, né, a gente fala muito de empreendedorismo, venda, gestão, network, mas eu separo uma horinha para entrar nesses papos de as pessoas querem saber como eu faço, né? Então, assim, eu passo para elas essa informação que eu estou passando para vocês, bato papo sobre toda essa questão quântica, psicológica, emocional, e é isso, não tem nada demais aí, mais de fato praticar isso no dia a dia, né? Tem gente muito melhor que eu, mas que não consegue ter um resultado grande por conta disso. Agora, quando você tem verdade, quando você é autêntico, a autenticidade é a maior das frequências, entendeu? Tem até uma pesquisa sobre isso, né? Foram medir as frequências e a autenticidade. Se é autêntico, cara, as pessoas enxergam verdade em você. E tem gente também que não gosta, e tá tudo certo. Então, é isso que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Mas tu sabe, Felipe, gratidão por compartilhar antes de a Vicky fazer a pergunta. Quando a gente vibra na autenticidade, é quando a gente já está tão complexo que a nossa vida se torna simples. Uma vez eu recebi essa consciência, assim, né? A vida, ela começa a ser simplificada quando a gente ganha muita capacidade, que é o que tu falou de forjar o ser. Então, como a gente consegue quase que ver, ouvir o que está
por detrás, assim, do mundo manifestado, a gente está com uma complexidade muito grande, a gente tem muita capacidade. Só que a gente só chega no nível de autenticidade quando a gente está complexo e quando a gente lembra de quem a gente verdadeiramente é, né? Quando a gente já está conectado com o nosso caminho de alma. Então, eu senti de trazer isso por aqui. Quem escutou o que o Felipe falou, se puder escutar de novo, porque não desistam do caminho de vocês, de lembrar quem vocês são. E mesmo quando vocês lembrarem, vocês vão perceber que vai ter desertos, né? Normal, é o deserto que forja as É, pessoas. Se você não... Os dias difíceis são os dias de construção de caráter. Imagine se não houvesse as dificuldades, como é que você saberia quem você é? Acho que foi até Moisés, né? Ficou no deserto 40 anos para se transformar em quem ele se transformou. Então, um líder, é que as pessoas veem um líder em um determinado assunto, segmento, esse líder ele foi forjado, cara. Esse cara tomou muita porrada, ele passou pelo processo todo, né? E liderar não tem nada de romântico, liderar não é um privilégio, liderar é um fardo, né? É você liderar as pessoas, se responsabilizar. Só que por isso que eu falo, liderança não é para todo mundo, né? Porque é uma consciência muito maior do que você servir as pessoas. É bem complexo, né? Eu vejo assim os maiores líderes, eu falo, cara, que loucura, o comportamento deles e eu tenho aprendido muito isso, porque eu tive várias experiências que eu falei, cara, isso é liderar. Você não se preocupar com você e servir os outros, cara. Liderar isso. Então é um negócio bem complexo, né? No processo Eu acho que evolutivo de uma tem uma pessoa. frase que resume, Felipe, a tua fala em muitos pontos, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Do Homem-Aranha, né? Do Tio É Ben. uma frase super clichê É. do Homem-Aranha, né? Mas porque eu vejo que realmente essa questão de liderança, muitas pessoas têm essa vontade, mas mais por ego do que por lidarem com a responsabilidade que vem através da liderança. E eu até Exato. discordo de ti, de achar que tu é simples, não acho, porque eu acho que uma pessoa que tem os teus resultados na matéria, assumir que justamente faz toda essa questão energética, que tem todo esse cuidado, esse estudo, é algo raro. Então, justamente eu achei um ponto excepcional desse episódio, a gente tem uma pessoa com resultados tão bacanas na matéria, que assuma que use essa questão de frequência e o quanto ela realmente é importante. Tu trouxe a questão da falsidade na tua fala anterior, e eu fiquei pensando nisso, né, o quanto o campo nunca mente, se a gente sabe ler o campo, porque querendo ou não, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles formam ondas que se a pessoa sabe captar, ela vai saber interpretar e vai saber o que a gente verdadeiramente está sentindo ou passando, por mais que a gente fale coisas diferentes. Então, quando tu pensa em uma habilidade de negócio, é algo simplesmente excepcional tu saber fazer essa leitura, de ter esse network. Só que enquanto tu falava, eu ficava pensando, tá, eu quero saber de forma prática, quando tu fala nessa questão assim, que tu passou por um processo que tu observou que a tua frequência tá baixando, que tua energia tá ficando diferente, o que tu tem de atividades que te ajudem, né, nessa elevação de frequência dentro do teu dia a dia? Cara, aí que tá, o grande rolê é você entender isso, né? Como é que eu mudo isso? Então, eu sei que a minha frequência, ela é afetada por fatores inconscientes, subjetivos também da mente, que é a programação. A programação, junto com a alimentação e a fisiologia, afetam a bioquímica para você ter bem-estar ou não, né? Esse é o primeiro ponto, né? Você tem que entender de onde começa, né? O pensamento gera sentimento, sentimento gera ações, as ações geram a questão da bioquímica, entender isso. Então, é uma combinação de fisiologia, do que o meu corpo produz, do que eu consumo, né? E com uma programação inconsciente, né? E a programação do subconsciente, isso. Esse é o primeiro ponto, é entender a lógica das coisas. E aí o segundo ponto é você usar as ferramentas para mexer nisso tudo. Então, uma ferramenta para mexer e tratar coisas inconscientes é a terapia, né? Tem várias terapias. Eu já experimentei várias, porque um fala, essa é melhor, outra é melhor, mas por que é melhor? Tem coisas que eu acho que vai funcionar melhor em você e tem coisas que vai funcionar melhor no outro. Então, eu fiz algumas formações de hipnoterapia, programação neurolinguística, constelação, para entender, eu quero entender, ué, por que isso aqui é bom e o outro é ruim? Para mim,
entendeu? Então eu gosto de entender um pouquinho de cada coisa e ver o que performa melhor. E eu acho que o segundo ponto, depois que você entende toda a estrutura que eu falei para você, é ter a ferramenta, né? E ter ferramenta para você mudar. Você vai para terapia, né? Escolhe uma dessas terapias que você mais se identifica, experimenta, vê o que serve melhor para você. Quer entender mais? Vai fazer formação para entender mais a fundo. Porque aí você tem ferramentas para mudar todo o inconsciente, fisiologia e tudo que eu te falei, né? E o terceiro ponto é você olhar e ver que o que você está fazendo atualmente está alinhado com o que você quer para a sua vida. Aí é um outro rolê, é um processo de reflexão profunda. Cara, o que eu faço está alinhado com o que eu acredito para a minha vida? Porque às vezes você pode estar ganhando dinheiro num negócio, mas não, cara, não é isso, entendeu? Então eu já tive várias reflexões nesse sentido, né? Então, assim, eu olho, eu entendo a estrutura desse negócio hoje, eu sei como mudar, usando as ferramentas, seja ela terapêutica para tratar essas coisas, neurolinguística, hipnoterapia, e consigo me questionar várias vezes para ter clareza do que me faz feliz. Muita gente não sabe o que faz feliz ela, né? Então, isso que eu faço de maneira prática. Eu uso tudo isso no dia a dia. Então, por exemplo, cara, eu tenho que dormir bem. Cara, se eu não dormir bem, afeta a bioquímica, cortisol no sangue, eu vou acordar estressado. Por consequência, afeta todo o meu campo vibracional. Se eu não me alimentar bem, a mesma coisa. Baixa imunidade, tenho estresse. Se eu não fizer atividade física, cara, atividade física é extremamente importante, porque você produz os neurotransmissores e joga para toda a circulação do corpo uma bioquímica saudável. Então, tudo isso afeta o campo. Então, eu olho essas coisas. Estou comendo bem, estou dormindo bem, estou me alimentando, estou treinando. Pô, se eu estou, eu sei que vai dar bom. Pô, estou tendo progresso no que eu estou fazendo, é o que eu acredito Pô, legal. E aí os outros problemas que eu tenho, que você vai tratando, vai trabalhando no dia a dia, com as terapias. Fala, pô, que legal, olha só, eu pensava assim, agora eu estou olhando assim. Então é isso que eu uso de recurso. Eu uso muito neurolinguística, música, para trocar fisiologia. Então você vai aprendendo. Às vezes teve um caso também, porra, em 2022, eu fui lá fazer uma sessão de hipnoterapia, eu falei, cara, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô tendo esses pensamentos? Eu já sei como resolver o problema. Eu fui numa amiga minha, hipnoterapeuta, eu falei, vai, entra aí e vê que porra que é essa aí, entendeu? O que tá rolando? Aí fui lá, descobri, tratei e me senti bem, entendeu? Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu tenho TDAH, né? Então, hoje o meu maior desafio, que é o que eu venho trabalhando muito, é me manter focado, né? Senão você fica com muita distração, né? Ainda mais quando você ganha uma visibilidade, né? Você tem toda hora convite, estímulos, né? Normal que um ser humano tem. E aí, obviamente, você tem que saber dizer não e se manter focado. Esse é você falar para mim, o maior desafio do Felipe é esse, eu me manter focado nas minhas coisas, é, e, e, e ficar focado nisso. Então, assim, esse é meu maior desafio hoje, não construir um negócio, porque o jeito aparece quando você começa o processo, as pessoas vão aparecendo, isso aí tá claro. É me manter focado diante do mundo cheio de estímulos, tentações também, né, normal, como todo ser humano. Esse é o desafio hoje, né, é se organizar. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia, assim, de maneira bem, bem prática. Maravilha, Felipe. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer toda a informação que tu trouxe, assim, que colaborou muito com o processo do podcast de desenvolvimento, porque muitas das coisas que tu trouxe através desse viés mais científico e concreto, e como a Vicky abordou, né, que existe resultado. A espiritualidade, ela é tudo, mas muitas vezes a gente não consegue trazer isso para a Tangibilizar, matéria. né? Porque existem capacidades humanas e caminhos que a gente precisa percorrer e que muitas vezes é tão encantadora a espiritualidade, esses processos de cura, que muitos não conseguem chegar. Então, com toda certeza, a tua fala vai colaborar muito com o processo, tanto do podcast, até com o meu pessoal, porque tu falou sobre algumas questões e os meus sininhos começaram a apitar, assim, internamente. Então, gratidão. Eu gostaria de pedir
para ti agora, encerrando, se tu pudesse deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, o que tu sentir do teu coração, juntando com a razão, como sentir, para a gente finalizar. Gratidão. Obrigado, meninas. Um prazer. Espero aí uma outra oportunidade de gravar com vocês presencialmente, né? Mas assim, eu acho que uma das maiores, acho que um dos maiores aprendizados é você questionar tudo que é ensinado para você, né? Questione tudo e busque as suas próprias respostas. Então, tudo que eu falei hoje aqui para vocês nesse bate-papo, cara, não acredita em mim, vai buscar suas respostas. Eu acho que esse é o grande rolê, porque aí você começa a tirar, eu acho que as conclusões corretas, né? Porque o que eu vejo hoje é a pessoa querer evangelizar você em algum aspecto, né? Eu acho que não, eu vejo de uma maneira diferente. Eu tenho que despertar a pessoa. E aí ela faz a busca dela, ela chega às conclusões dela, né? E não falar, olha, é assim, é assado, você não vai para o céu, não existe encarnação, é isso, e pronto, acabou, aí você entra num dogma, né? As coisas não existe verdade absoluta, tanto é que o processo de espiritualidade e ciência está cada vez mais unido e cada hora a gente vai descobrindo mais coisas, né? Uma questão agora é os casos dos UFOs, né? De ufologia, está tendo os avistamentos tudo e todo mundo desesperado, né? Então eu acho que esse é o maior aprendizado, né? Questione tudo e você busca as suas respostas para você chegar às suas conclusões, né? Hoje a gente vive na era da informação, você tem acesso a tudo que você quiser, né? Quando você quer pesquisar algo, se informar de algo, e é o melhor momento para aprender, né? Até essa questão da, 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 da reencarnação que eu falei, que é algo que eu acredito, né? Baseado em tudo que eu já vi, muita gente das religiões evangélicas e católicas desconhece uma informação, que a reencarnação foi tirada da Bíblia, né? Não sei se vocês sabiam disso, acho que foi em 356, se não me engano, alguma coisa assim, depois de Cristo, pelo imperador Justiniano, né? Que Roma assumiu ali o cristianismo, né? Como a religião, né? E aí eles, num determinado momento, o imperador Justiniano tinha uma esposa que fazia muitas maldades, né, na época. E aí muita gente chegava e falava, olha, Teodora, você vai pagar na próxima vida, né, pelas maldades que você faz. Ela chegou para o imperador Justiniano e falou, olha, tira isso da Bíblia, do livro sagrado do cristianismo, porque na concepção dela, se tirasse da Bíblia, pararia de existir isso, né? E daí que tiraram a reencarnação da Bíblia. Como eu te falei, não acredita em mim, joga no Google, você vai descobrir essa informação. Isso é um grande exemplo de questões dogmáticas. Então, se você for conversar com... Não estou criticando uma religião evangélica ou católica, eu fui criado na igreja católica, só que eu não vivo dentro de um dogma, entendeu? Mas muita gente desconhece essa informação. Por quê? Porque ele só vive em cima do que a pessoa está falando que é uma verdade ali, seja o padre ou o pastor. Se bem que agora a própria igreja católica está abrindo muita coisa e ela precisa se reinventar. Então isso é um grande exemplo do que eu estou passando para vocês, de buscar suas respostas e questionar tudo. E as pessoas não têm esse hábito de buscar resposta e questionar tudo e chegar às suas conclusões. Então isso é um grande exemplo aí que depois vocês podem pesquisar sobre isso.